Homens trancados em uma caixa de ferro apertada não têm o direito de sentir medo. Eles tragam a fumaça acre e tóxica da pólvora, esfolando as palmas das mãos metodicamente, enquanto empurram 25 quilos de morte concentrada para dentro da culatra fumegante. Este não é um relato de um triunfo glorioso, mas de um esgotamento físico extremo, onde, das emoções, resta apenas um zumbido latejante nas têmporas. O que acontece com a sanidade daqueles que passam horas sentados em uma posição de tiro enterrada, aguardando o impacto cinético direto de um projétil perfurante de 88 milímetros? Ao final, contaremos sobre o confronto mais escandaloso e paradoxal desta carnificina: o choque entre a solenidade impecável do Estado-Maior e a lama brutal da linha de frente. Você verá exatamente como termina o disparo cego e agonizante de um inimigo atingido, e qual pacto sombrio e silencioso os soldados selam com sua máquina apenas para conseguirem dar o próximo suspiro. Verão de 1944. Ucrânia Ocidental. A floresta respira pesadamente, carregada de poeira seca e do cheiro acre de TNT queimado. As trincheiras da infantaria exalam um odor forte de argila úmida revirada e sangue fresco. O projétil alemão de 88 milímetros, com uma precisão matemática assustadora, rasga a blindagem de 45 milímetros dos tanques médios soviéticos que avançam. As tripulações são incineradas em frações de segundo. Em resposta a essa loucura de aço, nas profundezas da mata, repousa a massiva torre fundida de um tanque pesado soviético 1S-2. A guerra não é uma aura cintilante de heroísmo. A guerra é física suja e matemática implacável, onde o menor erro é instantaneamente convertido em morte. No quadrante da ofensiva, um batalhão de tanques pesados alemão se entrincheirou firmemente. As máquinas massivas do inimigo, com a eficiência fria de uma linha de montagem industrial, aniquilam as unidades de vanguarda. A infantaria se comprime desesperadamente contra a lama, paralisada por um pavor visceral diante da inevitabilidade da morte de grosso calibre que se aproxima. Homens se quebram sob o peso contínuo do fogo de artilharia. O posto de comando do regimento fica em uma vala úmida cavada às pressas. O ar é denso, saturado de fumo de corda barato e suor azedo. O comandante do regimento se inclina pesadamente sobre um mapa topográfico amolecido pela umidade. Florestas densas e estradas de terra estreitas formam um labirinto natural ideal para emboscadas mortais. À sua frente, imóvel, está o comandante do tanque pesado da guarda. Os rostos dos tanquistas há muito se tornaram cinzentos, devido à privação crônica de sono e à fuligem entranhada na pele. No quadrante do bosque quadrado, um bloqueio, máquinas pesadas, estão cobrindo a retirada, diz o comandante do regimento com voz abafada, sem levantar os olhos inflamados. Abram um corredor. Cumpriremos a missão, soa a resposta extremamente seca. Nesse diálogo curto, não há espaço para juramentos. Uma ordem militar seca significa, na prática, enfrentar sozinho a elite das tropas blindadas alemãs. Para o comandante da tripulação, isso é um trabalho braçal pesado. Ele é um veterano, um profissional que entende com clareza cristalina o significado da ordem, manter a posição. O único argumento de peso no combate que se aproxima são as 46 toneladas de aço bélico soviético. A Escola Soviética de Engenharia criou esses monstros mecânicos para uma guerra de extermínio total. A blindagem frontal fundida da máquina chega a 120 milímetros. Em condições de combate, isso não é apenas metal de qualidade, é a absoluta e única chance de sobreviver. O projétil perfurante alemão arranca faíscas, mas frequentemente não consegue atravessar essa parede monolítica. Aproxima-se o duelo entre uma marreta pesada e uma barreira de concreto intransponível. A conversa é interrompida abruptamente. O chão foge sob os pés. O estrondo próximo de uma barragem de artilharia pesada estoura os tímpanos impiedosamente. De cima, terra seca e galhos estraçalhados por estilhaços caem sobre os mapas. O ar se enche com o guincho estridente do metal incandescente voando. Aos tanques! Ruge o comandante do regimento, com a voz rouca.
A tripulação corre. Correm agachados. Os tanquistas encolhem os ombros por reflexo sob a chuva de ferro uivante. Não é pânico, mas um instinto de sobrevivência gravado a ferro e fogo no subconsciente. O piloto é o primeiro a mergulhar com agilidade nas entranhas ferventes da máquina de combate. A temperatura dentro do compartimento de batalha já ultrapassa os 40 graus. O ar confinado está impregnado de vapores tóxicos de óleo diesel e do cheiro rançoso de óleo de motor queimado. O tanque é um forno incandescente, onde os caráteres humanos são fundidos sem volta. O estalo dos interruptores, o massivo motor diesel de 12 cilindros V2 e esse sofre uma convulsão. O motor de arranque uiva sob esforço. O motor ganha vida com um rugido ensurdecedor e primitivo, expelindo com força uma nuvem densa de fumaça azulada pelos escapamentos. A vibração rígida de 520 cavalos de potência atravessa instantaneamente o casco blindado, transmitindo-se pelas solas finas das botas diretamente para os ossos. Elétrica ligada, combustível fluindo, lança o piloto em um relatório curto pelo laringofone ruidoso. Avante, leve-nos até a borda da mata, ordena o comandante. O estrépito ensurdecedor das lagartas largas abafa os sons do combate distante. A massa de aço arranca pesadamente, esmagando o solo úmido da floresta com seus elos massivos. Dentro da torre apertada não há espaço livre. O municiador, com movimentos habituais, verifica o depósito de munição. Os projéteis de 25 quilos de carregamento bipartido brilham fracamente na penumbra. Cada projétil é morte comprimida e concentrada. No combate, o municiador terá que erguer esse peso colossal com as mãos, socando o projétil pesado na culatra do canhão de 122 mm sob um solavanco infernal contínuo e uma falta crítica de oxigênio. O medo se foi. Restou apenas um vazio latejante na cabeça e reflexos treinados até o automatismo muscular. O ronco do diesel preenche completamente a caixa craniana. Dentro da máquina barulhenta, não há pensamentos abstratos. Há o sangue pulsando nas têmporas, a superfície áspera dos instrumentos de observação e o gosto amargo da queima de pólvora nos lábios. A infantaria fica para trás. Soldados exaustos acompanham o gigante de aço com olhares vazios. O comandante pressiona o rosto firmemente contra o visor triplex estreito. O mundo exterior reduziu-se a uma faixa turva de vidro grosso, por onde passam troncos de árvores. Florestas densas alternam-se com baixadas pantanosas e viscosas. A topografia do terreno transforma-se no cenário implacável de uma tragédia antiga. Mantenha à direita, contorne a cratera. Range o comandante pelo intercomunicador. O piloto puxa com força a alavanca rígida da embreagem lateral. 46 toneladas de metal pesado obedecem, arrancando árvores pelas raízes com facilidade. O atirador está colado aos volantes frios da mira. Seus dedos calosos sentem o menor movimento das engrenagens. O enorme canhão de 25T projeta-se para a frente, cortando o ar da floresta. O tempo dentro do tanque começa a se dilatar infinitamente. Esse curto minuto de marcha até a linha de frente parece durar um ano inteiro. Os segundos gotejam lentamente como óleo de motor espesso. A tripulação carrega em suas lagartas a retribuição, obedecendo cegamente ao cálculo frio. E em algum lugar lá na frente, atrás da cortina de poeira densa, uma posição oculta ideal já os espera na borda da floresta. A posição oculta ideal na borda da floresta recebe a máquina blindada com uma parede sólida de carvalhos centenários e um emaranhado denso de arbustos espinhosos. O piloto direciona friamente as 46 toneladas de aço soviético diretamente contra essa barreira verde impenetrável. O tanque pesado irrompe pela mata fechada com um solavanco. Os elos largos das lagartas esmagam impiedosamente a madeira úmida. Troncos grossos quebram-se com estalos secos e violentos sob a pressão irresistível da blindagem frontal fundida. A máquina amassa os arbustos contra a terra viscosa com um ruído de trituração. O aço rasga raízes profundas.
O tanque abre um nicho massivo no maciço florestal. As copas densas fecham-se sobre a torre fundida, escondendo o metal do céu. O ponto de emboscada foi escolhido com perfeição. Daqui, a única estrada de terra firme é perfeitamente varrida pelo fogo. À esquerda, estende-se um pântano intransponível. À direita, abre-se um desfiladeiro profundo e íngreme. O inimigo está sem espaço. Ele não poderá manobrar. O barulho das lagartas cessa subitamente. O motor diesel de 12 cilindros tosse uma última vez e silencia. Instala-se um silêncio pesado que pressiona os tímpanos. Após o rugido do motor, resta um zumbido contínuo nos ouvidos. O casco blindado incandescente começa a esfriar. O metal aquecido emite estalos agudos. Mas não há tempo para descanso. O comandante abre com força a pesada escotilha de aço da torre. Preparar paz! Rápido! Soa a ordem seca e cortante. A tripulação abandona rapidamente as entranhas ferventes da máquina. Começa a fase mais extenuante da emboscada, a camuflagem da posição. Preparar uma armadilha para o inimigo não é tática de livro didático. É suor acre, argila pegajosa e a tensão extrema de músculos exauridos. Os tanquistas removem os capacetes de comunicação oleosos. Os soldados operam febrilmente as curtas pás de sapa. A terra aqui é dura como concreto. A argila, compactada por séculos, cede com extrema dificuldade. As lâminas das pás ricocheteiam nas pedras de granito com um tinido metálico. Os homens cravam-se no solo rebelde com uma ferocidade contida. A tarefa é baixar ao máximo a silhueta massiva do tanque pesado, abaixo do nível do solo. Esconder as laterais vulneráveis do casco de impactos diretos. Deixar acima do parapeito de terra apenas a torre espessa, arredondada e impenetrável. O sol de julho atravessa impiedosamente a folhagem das árvores. A temperatura sobe sem parar. As túnicas militares grossas escurecem instantaneamente com o suor corrosivo. O tecido gruda nas costas. A respiração dos homens torna-se rápida, um arquejo pesado e intermitente. Calos antigos e endurecidos estouram nas palmas grossas das mãos. Os cabos de madeira das pás escorregam no sangue e na lama pegajosa. Ninguém emite um som. Não há queixas. É um trabalho mecânico, cego e contínuo pela sobrevivência. O heroísmo na guerra não tem nada a ver com poses de cartaz. O verdadeiro heroísmo é a capacidade de cerrar os dentes com força e cavar metodicamente a terra pedregosa quando os pulmões ardem e o coração parece querer romper a caixa torácica. Mais para a esquerda, nivele o perfil. Expira pesadamente o municiador. Ele joga com força um torrão massivo de argila úmida na borda do parapeito. Corte aquele galho, esconda o canhão. Lança o comandante. Ele não ergue as costas doloridas, continuando a cavar monotonamente. Subitamente, o som rítmico do trabalho é interrompido. Um zumbido baixo e vibrante corta o firmamento. Um motor estranho. O atirador levanta a cabeça bruscamente, deixando a pá cair no chão. Um rama! Congelar, todos! Sibila o comandante entre dentes. Sobre a floresta surge a silhueta característica do avião de reconhecimento alemão. A máquina bimotora, em voo rasante, desenha círculos lentos diretamente sobre a estrada de terra. A tripulação do tanque congela instantaneamente. Os homens pressionam os rostos contra a argila úmida recém-cavada. O batimento surdo de seus próprios corações ecoa ensurdecedor nas têmporas. Um movimento descuidado lá embaixo. Um brilho acidental de metal não camuflado sob o sol. A quebra não natural de galhos cortados. Qualquer detalhe, e as coordenadas exatas da emboscada serão enviadas imediatamente pelo rádio. Em 10 minutos, este quadrante da floresta será varrido da face da terra pela artilharia pesada alemã. Os segundos de espera se alongam em uma infinidade sufocante. O tempo torna-se viscoso. O piloto inimigo faz uma última curva suave e segue rumo ao oeste. O ronco dos motores dissolve-se gradualmente no céu. Passou. Continuem cavando, constata secamente o piloto.
As pás cravam-se na terra novamente com fúria redobrada. Após 1 hora de trabalho exaustivo, o tanque pesado está finalmente submerso em uma posição de tiro profunda. Agora é necessário quebrar cuidadosamente as formas geométricas regulares da máquina de combate. Os tanquistas cortam galhos grossos de carvalho com machados pesados. Derrubam arbustos jovens e flexíveis. Eles dispõem a vegetação de forma metódica e densa sobre a blindagem de aço quente. O longo canhão de 122 milímetros é cuidadosamente envolvido com trapos sujos. O canhão é camuflado para parecer o tronco de uma árvore velha caída. A torre desaparece completamente sob uma camada espessa de turfa cortada e folhas secas. 46 toneladas de metal fundem-se com a paisagem. A máquina transforma-se em um elemento invisível e à espreita na floresta. A argila suja entranhou-se nos poros da pele. Os músculos dos braços tremem incontrolavelmente devido à tensão colossal. A água nos cantis de alumínio esquentou há muito tempo e tem gosto de ferro enferrujado. Cada tanquista dá apenas um gole curto e econômico. A tripulação, um a um, espreme-se pelas escotilhas estreitas de volta ao ventre apertado do tanque. Lá dentro reina a penumbra. O ar cheira fortemente a lubrificante de armas aquecido, suor a dedo de soldado e à pólvora fria de combates passados. O municiador, com movimentos mecânicos e decorados, pega um projétil perfurante pesado. Ele limpa cuidadosamente a peça de aço com um pano sujo. O atirador gira os volantes frios da mira. Verifica a fluidez dos mecanismos de engrenagem. O comandante pressiona o rosto molhado contra a fenda estreita do periscópio. Ele olha imóvel para a estrada de terra vazia. A armadilha de aço fechou-se. Resta o mais difícil: esperar. A espera exaure os homens muito mais do que qualquer trabalho físico pesado. Ela queima lentamente as células nervosas, obriga-os a observar a poeira até os olhos arderem e a escutar cada farfalhar da floresta matinal. Os homens dentro do tanque tornam-se gradualmente apêndices mecânicos vivos. Eles sincronizam sua respiração rara com o pulso do metal que esfria. A fisiologia da tripulação agora está rigidamente subordinada a uma única função: não dormir, não relaxar os músculos espasmados, não perder a fração de segundo decisiva. A resiliência desses homens é absoluta. Eles olham para a estrada vazia através do vidro grosso dos visores com a calma fria de profissionais. O silêncio da floresta matinal pressiona os tímpanos, mas em algum lugar lá na frente, além do horizonte, um novo som já está nascendo. O ronco crescente de motores pesados começa a vibrar no solo, rompendo o silêncio da manhã. O ronco crescente de motores pesados começa a vibrar no solo, rompendo impiedosamente o frágil silêncio matinal. A vibração transmite-se através das raízes grossas dos carvalhos derrubados diretamente para o casco de aço da máquina soviética à espreita. A terra geme surdamente sob as lagartas largas e massivas da coluna inimiga que se aproxima. Um olhar pela fenda estreita do visor. A névoa cinzenta da manhã dissipa-se lenta e relutantemente sobre a estrada de terra. Na única faixa firme, surgem silhuetas massivas e angulares. Tanques pesados alemães. Tigers. Eles avançam com confiança, em formação de marcha cerrada, expondo a blindagem frontal de 100 milímetros ao desconhecido. Seus longos canhões de 88 milímetros balançam predatoriamente ao ritmo do movimento, prontos para cuspir a morte. O inimigo entra exatamente no setor traçado no mapa topográfico. Uma zona de morte ideal, bloqueada entre o pântano viscoso e o desfiladeiro íngreme. Uma bolsa de fogo. Dentro da torre camuflada, o tempo adensa e congela. A respiração da tripulação para. O ar confinado queima os pulmões com poeira de pólvora antiga e tensão física extrema. O comandante olha pelo periscópio sem piscar. Seu rosto manchado de fuligem tornou-se uma máscara estática. A distância encurta rapidamente. 800 metros, 600, 400. Ele deixa a coluna se aproximar quase totalmente com sangue frio. A distância de tiro direto garante a destruição do alvo blindado.
A matemática de uma emboscada de tanques não tolera pressa nem emoções. O atirador cola o olho inflamado ao ocular da mira telescópica. A retícula preta da ótica repousa suavemente sobre a placa frontal retangular da máquina alemã de vanguarda, que pesa 56 toneladas. Os dedos calosos do atirador apertam firmemente as manoplas metálicas dos mecanismos de pontaria, sentindo na pele cada clique das engrenagens. O da frente, mira fixa, perfurante. A voz do comandante soa seca, desprovida de qualquer entonação, como o estalo de um galho seco quebrando. Perfurante pronto! Range o municiador entre os dentes cerrados. Fogo! Um aperto curto e firme no gatilho rígido. O estrondo ensurdecedor do canhão de 122 mm, D25T, suga instantaneamente todo o oxigênio do compartimento de combate apertado. O recuo colossal lança a culatra de aço de várias toneladas para trás com um estrépito metálico. O tanque sofre uma convulsão em todo o seu corpo de 46 toneladas, sacudindo parte da camuflagem de terra e galhos secos da blindagem fundida. Do massivo freio de boca, irrompe uma chama rugidora e ofuscante. O projétil de aço de 25 kg rasga o ar matinal com um uivo selvagem, carregando consigo uma energia cinética de destruição monstruosa. A física de um impacto direto é absolutamente impiedosa. O projétil perfurante soviético choca-se contra o aço alemão com uma força esmagadora. 100 mm de blindagem Krupp de alta qualidade não resistem ao poder concentrado do calibre pesado. O metal rompe-se com um guincho nauseante e ensurdecedor. O projétil atravessa a placa frontal do Tiger, invadindo o espaço fechado do compartimento de combate inimigo. A detonação da munição densamente armazenada ocorre em frações de segundo. Uma explosão interna de força inimaginável vira a máquina inimiga do avesso instantaneamente. A torre quadrada de várias toneladas do tanque alemão é arrancada do anel de aço e arremessada com facilidade na lama à beira da estrada. Do casco dilacerado, ergue-se uma coluna rugidora de fumaça negra e chamas. A máquina de vanguarda foi destruída no primeiro disparo. A coluna perde o movimento instantaneamente, colidindo contra a carcaça em chamas. A armadilha de aço fechou-se definitivamente. Na estrada estreita, começa o caos. Os pilotos alemães puxam freneticamente as alavancas rígidas. Os blindados massivos colidem suas lagartas, rangendo o metal de forma estridente. Os tanques pesados tentam manobrar em um espaço minúsculo, quebrando a formação ideal. O inimigo está cego pelo golpe súbito e avassalador e pela fumaça densa e acre. As torres inimigas começam a girar caoticamente. Os canhões disparam às cegas, cuspindo projéteis pesados em movimento para o vazio da mata. As árvores ao redor da emboscada soviética oculta estilhaçam-se em lascas afiadas sob os impactos desordenados. Dentro do tanque soviético, não há lugar para o medo. O medo ardeu no primeiro clarão do disparo. Existe apenas um algoritmo de destruição cruel e cronometrado. O municiador trabalha no ritmo extenuante de um pistão de aço sem alma. A fumaça de pólvora ácida e acre preenche a torre, faz os olhos arderem até as lágrimas e entope a garganta. O municiador arranca dos suportes o próximo projétil perfurante de 25 quilos. Os músculos das costas retesam-se ao limite, prestes a romper-se pela tensão. Ele soca a morte pesada para dentro do canhão fumegante com força. Em seguida, lança o estojo massivo com a carga de pólvora, o custo severo do calibre pesado e do carregamento bipartido. Carregado! O grito termina em uma tosse seca e latida. O som do fechamento do pesado ferrolho de cunha soa como uma sentença final. O da retaguarda! Sob a torre! Ordena o comandante, sem se afastar do visor coberto de suor. O atirador, com precisão cirúrgica e mecânica, desloca a retícula da mira através da cortina densa de fumaça. O alvo foi capturado. Um segundo disparo poderosíssimo sacode a floresta fustigada. O projétil perfurante soviético rasga a blindagem fina da lateral da máquina alemã da retaguarda. Um clarão ofuscante. Uma explosão surda.
A coluna está firmemente bloqueada em ambas as extremidades por carcaças em chamas. A bolsa de fogo foi fechada com um nó cego. O inimigo está trancado em um corredor estreito e debate-se em agonia. O atirador elimina metodicamente alvo após alvo, através da névoa espessa de óleo diesel queimado e poeira levantada. O canhão cospe fogo a cada 20 segundos. Os estojos quentes caem com um tinido metálico no chão de ferro do compartimento de combate, queimando as pernas dos tanquistas. Mas o choque dos primeiros minutos da emboscada súbita passa. As tripulações sobreviventes do inimigo param de se debater sem sentido. O profissionalismo frio dos tanquistas alemães prevalece sobre o pânico primitivo. O inimigo, recuperado, gira suas torres lenta e pesadamente, com um rangido hidráulico, em direção à posição florestal camuflada. Os longos canhões alemães tateiam infalivelmente a fonte do fogo através da fumaça densa. O combate direto torna-se inevitável. O combate direto desaba sobre a emboscada florestal com uma crueldade matemática e implacável. Os atiradores alemães, tendo superado o torpor primitivo dos primeiros minutos, fixam sem erro os clarões pulsantes dos disparos no subbosque denso. A ótica das máquinas pesadas, sobreviventes do inimigo, aponta friamente para a silhueta camuflada do tanque soviético. Uma saraivada de projéteis perfurantes inimigos, de calibre 88 mm, rasga o espaço com um uivo gélido. O primeiro impacto direto na parte frontal da torre soa como o estalo de 1000 trovões dentro da caixa de ferro apertada. O IS-2, de 46 toneladas, sofre uma convulsão em todo o seu casco massivo, afundando as lagartas largas ainda mais na argila viscosa da posição. O projétil alemão, com um rangido monstruoso, arranca faíscas incandescentes, deixando na blindagem fundida de 120 mm um sulco profundo, fumegante e dilacerado, mas não consegue romper a barreira. O metal geme sob a pressão colossal, mas suporta o golpe cinético. É um duelo sem concessões entre uma marreta pesada e uma barreira de concreto monolítica, onde o que está em jogo são vidas humanas pulsantes. Dentro do compartimento de combate apertado, instala-se instantaneamente um inferno absoluto e sufocante. Os exaustores falham miseravelmente em lidar com o fluxo de gases. O espaço confinado preenche-se num instante com uma fumaça de pólvora densa e acre. A temperatura do ar sobe implacavelmente, ultrapassando rapidamente a marca dos 50 graus. Respirar torna-se fisicamente doloroso. O ar transforma-se em uma mistura tóxica incandescente que queima a garganta e consome os pulmões a cada inspiração espasmódica e superficial. Os rostos dos tanquistas estão cobertos por uma crosta densa e impenetrável de fuligem negra, entranhada e óleo de motor queimado, por onde grandes gotas de suor pegajoso e salgado abrem caminhos claros. As túnicas militares grossas estão completamente encharcadas e grudam pesadamente nas costas curvadas. O municiador transforma-se, definitivamente, em um apêndice vivo e exausto do sistema de artilharia. Seu trabalho é fisiologia pura, sem nuances, no limite extremo das capacidades humanas. No ritmo monótono de um pistão de aço sem alma, ele arranca do depósito de munição os pesados e rombudos projéteis sólidos. São 25 quilos de peso morto e frio em um espaço exíguo, que range continuamente, onde é impossível ficar de pé. O projétil de carregamento bipartido exige do homem um esforço muscular dobrado. Primeiro, na culatra fumegante que exala o calor insuportável do canhão de 122 mm, entra com um estrondo o projétil perfurante de aço. Em seguida, esfolando em carne viva o que resta dos calos endurecidos em suas palmas, o municiador empurra com força o pesado estojo de latão com a carga de pólvora. Cada movimento brusco causa uma dor muscular aguda, mas o medo paralisante já se foi há muito tempo. O temor queimou por completo, sem deixar rastros, cedendo lugar a um vazio absoluto e retumbante, e a reflexos elevados ao nível do instinto animal. Pronto!
Ruge o municiador com voz rouca e desesperada, cuspindo uma saliva amarga no chão. Sua voz desgastada mal consegue atravessar o zumbido metálico contínuo nos ouvidos ensurdecidos e a tosse forçada que lhe rasga o peito. O estalo metálico e pesado do fechamento do maciço bloco da culatra soa como um golpe seco e curto. Referência 2. À direita 005. Torre no limite. O comandante dita as designações de alvo, curtas, cruéis e extremamente precisas, engolindo avidamente o ar envenenado pela pólvora. Seus olhos estão inflamados, com veias rubras devido à fumaça cinzenta e cáustica. As pálpebras tremem involuntariamente pela tensão nervosa contínua. Alvo na mira, perfurante, responde o atirador com voz abafada, agarrando-se com força, com os dedos brancos de tensão, aos manípulos escorregadios dos mecanismos de pontaria. Fogo! Mais um recuo monstruoso do canhão golpeia os tímpanos. A torre é novamente envolvida por uma escuridão sufocante e impenetrável. O tilintar do enorme estojo deflagrado, que cai com estrondo no chão de ferro estriado, funde-se a um novo golpe ensurdecedor vindo de fora. Um projétil perfurante inimigo ricocheteia com um rangido na bochecha arredondada da torre, arrancando um pedaço do metal superficial. Uma onda de choque poderosíssima corta a respiração, fazendo os órgãos internos se contraírem dolorosamente em um nó apertado. A verdadeira natureza da guerra é desprovida de qualquer nobreza elevada. É um processo metódico, sujo e infinitamente exaustivo de destruição mútua de carne macia e aço duro, onde a sobrevivência é apenas um erro estatístico temporário de uma física cruel. Não há espaço para o sublime. O heroísmo aqui é medido exclusivamente pela quantidade de projéteis mortais lançados e pela capacidade de não perder a consciência diante do sufocamento crescente e do choque traumático. O tanque pesado soviético absorve a energia cinética de dezenas de impactos diretos e golpes de raspão. A blindagem espessa cobre-se de marcas profundas e cicatrizes terríveis, mas continua a proteger obstinadamente os corações exaustos que batem em seu interior. A cada novo ricochete, o zumbido nas cabeças atordoadas da tripulação torna-se mais insuportável, transformando-se em um zunido perfurante e contínuo. A blindagem está tão quente que é impossível tocar as paredes internas da torre com a pele nua e úmida. O metal incandescente deixa instantaneamente bolhas cruéis de queimadura nas mãos. Os homens dentro da máquina estão praticamente cegos pelo suor cáustico que inunda os olhos e surdos pelo estrondo da artilharia, agindo apenas por instintos básicos e por uma memória muscular entranhada. Eles revidam com a metodicidade assustadora dos condenados, eliminando os blindados alemães um após o outro. O metal retorcido e fumegante do inimigo cobre a estrada de terra batida, mas a investida de aço não enfraquece. O adversário entende que um ataque frontal contra um ponto de fogo invulnerável leva apenas à trituração sem sentido de suas próprias reservas. A tática alemã muda rápida e impiedosamente ali mesmo, no campo de batalha crivado de crateras. E nessa névoa incandescente, nasce uma nova manobra, ainda mais mortal. A manobra inimiga ganha contornos nítidos através da densa cortina de fumaça e da poeira levantada pelas explosões. A infantaria motorizada alemã, protegendo-se atrás da blindagem frontal inclinada de tanques médios manobráveis, inicia um flanqueamento furtivo pelo maciço florestal. O adversário infiltra-se metodicamente pelo matagal denso do flanco direito, que parecia intransponível, buscando atingir o ponto mais vulnerável do gigante soviético preso em seu abrigo escavado. O ataque frontal contra a blindagem de 120 mm afogou-se definitivamente em sangue e metal retorcido. Por isso, o comando inimigo aciona a tática fria do envolvimento lateral. A blindagem das laterais da máquina pesada é significativamente mais fina, e os atiradores alemães sabem disso, posicionando seus canhões para tiro direto, por entre os troncos de carvalhos derrubados. O golpe vem de lado com a inevitabilidade de uma guilhotina. Um clarão amarelo repentino rasga a névoa cinzenta à direita.
um projétil perfurante de 75 milímetros, com um guincho nauseante que perfura o cérebro, choca-se contra o trem de rolamento da máquina soviética. 46 toneladas de aço estremecem dolorosamente. A monstruosa energia cinética do golpe estraçalha uma pesada roda de apoio. A espessa lagarta de aço, com um rangido estridente, arrebenta nas emendas. A máquina de várias toneladas aderna bruscamente para o bordo direito, enterrando-se impotente com seu metal mutilado na argila amolecida pelas explosões. O tanque está paralisado, perde instantaneamente sua manobrabilidade, transformando-se de um predador formidável em um alvo imóvel na mira de uma dezena de canhões inimigos. Dentro do apertado compartimento de combate, instala-se uma pausa densa, retumbante de tensão, interrompida apenas pelo estalo seco do metal que esfria e pela tosse intermitente dos homens sufocados. Lagarta arrebentada, sem tração, grita o motorista pelo interfone, apertando as alavancas de comando, agora inúteis, até os nós dos dedos embranquecerem. Não saiam da máquina, manter a posição até o fim, ordena a voz firme e desprovida de emoção do comandante. Nessa ordem seca, não há um pingo de desespero ou heroísmo teatral. É uma constatação fria e cruel dos fatos. A evacuação significaria morte certa sob o fogo de metralhadoras da infantaria e a perda de uma posição estratégica. O tanque viverá enquanto seu coração de artilharia bater e enquanto a tripulação for capaz de respirar. Mas a guerra não dá tempo para a compreensão do sacrifício. Outro projétil inimigo, com um uivo que gela a alma, atinge diretamente a base da torre. Novamente não há perfuração, mas a força colossal do impacto deforma o espesso anel de aço. O acionamento elétrico de rotação da torre solta um guincho lamentável, emite um feixe de faíscas azuis e cala-se para sempre, inundando a cabine com um cheiro acre de isolamento queimado. A torre trava completamente. Os tanques médios inimigos já entram na distância de perfuração garantida. Suas silhuetas angulares crescem implacavelmente na retícula turva da mira. O acionamento morreu. A torre não gira. Ruge o atirador com raiva, puxando violentamente os manípulos inertes. Gira no manual. Vai! Segue o comando curto e cortante. O atirador joga todo o peso de seu corpo exaurido sobre o volante do acionamento manual. A torre de várias toneladas resiste, como se estivesse soldada ao chassi. Os músculos das costas e dos braços do tanqueiro esticam-se ao limite, prontos para romper sob a pele suada. Os tendões estalam. O rosto do homem contorce-se em uma careta pavorosa de sofrimento físico. O suor cáustico inunda os olhos inflamados. Com um rangido baixo e sinistro de metal mutilado, a torre começa a se mover. Milímetro por milímetro. Os segundos esticam-se em horas de pura agonia muscular. O atirador gira a massa de ferro, perdendo o fôlego em uma espuma sangrenta, até que a cruz da mira pouse exatamente na lateral do tanque alemão. O estrondo ensurdecedor do disparo de 122 milímetros ecoa. O recuo golpeia com uma força tão selvagem que o sangue jorra do nariz do atirador, banhando o colarinho da túnica impregnada de sal. A máquina inimiga inflama-se instantaneamente como uma tocha, mas a infantaria adversária já está perto demais. Balas tamborilam na blindagem externa como um granizo de ferro incessante. Municiador, comigo! Puxar o elo! O motorista golpeia com força a tampa blindada da escotilha com seu punho pesado. Abrir a escotilha sob fogo intenso é um passo consciente para o vazio. Os homens encolhem-se reflexivamente ao deixar o útero relativamente seguro da besta de aço. Lá fora, o inferno ruge. Rajadas de metralhadora cortam galhos logo acima de suas cabeças. O motorista e o municiador rolam pelo chão crivado de crateras, protegendo-se atrás da maciça roda de apoio. A argila úmida entope instantaneamente bocas e olhos. Em suas mãos trêmulas, uma marreta pesada, um cabo de aço grosso e pinos sobressalentes. Começa um reparo de campo desesperado, no limite da sobrevivência.
Eles trabalham em silêncio absoluto, cuspindo a lama sangrenta. O metal incandescente do chassi queima as mãos de forma insuportável, mesmo através das grossas luvas de lona. O assobio do chumbo quente funde-se em um único lamento que pressiona o psicológico. O municiador, com um esforço sobre-humano, estica a pesada esteira arrebentada. Seus dedos são reduzidos a uma massa sangrenta. O motorista, com um rosnado furioso, descarrega a marreta sobre o pino de aço rebelde, forçando-o para dentro dos olhais dos elos. Um golpe surdo. Outro golpe esmagador. Faíscas voam diretamente no rosto. Ricochetes da blindagem picam a pele exposta com pequenas limalhas metálicas. Eles já não sentem o medo primordial. Não estão salvando apenas um mecanismo sem alma. Estão salvando uma extensão de si mesmos ali no campo de batalha. O último golpe fixa definitivamente o pino. A esteira está novamente unida. Os homens caem sem forças na lama, sufocando pela falta de oxigênio, mas imediatamente rastejam de volta para as escotilhas salvadoras. Atrás deles, uma granada de morteiro explode, banhando suas costas com terra escaldante e estilhaços. Os tanqueiros despencam para dentro do compartimento enfumaçado, deixando rastros de sangue pegajoso no chão da torre. Lagarta em ordem! O motorista, arquejando de forma pesada, assume seu posto e puxa as alavancas rígidas. Novamente, o motor a diesel ruge. O ponto de fogo ferido, no limite da destruição, estremece, esmaga torrões de argila e, com um uivo metálico, dá um salto firme para a frente. O tanque está vivo. O canhão longo aponta novamente para o inimigo. O gigante está gravemente ferido, mas sua fúria fria aumentou exponencialmente. O som do motor funde-se ao estrondo da batalha, pressagiando o desfecho. O desfecho chega com a inevitabilidade de uma laje de concreto desabando. O estrondo da batalha, que rasgou os tímpanos ao longo das últimas horas, cessa subitamente. Desaparece bruscamente, como se um cabo de aço esticado ao limite tivesse sido cortado. No lugar do inferno ruginte, desaba um silêncio pesado, viscoso e ensurdecedor. Esse vazio pressiona os cérebros da tripulação com mais força do que qualquer canhoneio. Nos ouvidos ensurdecidos, há um apito agudo e contínuo, através do qual apenas raramente penetra o farfalhar úmido da floresta mutilada. A topografia da mata foi alterada além do reconhecimento. Carvalhos centenários foram cortados por estilhaços como se por uma foice gigante. O único som que quebra a paz sepulcral é o zumbido baixo das chamas devorando o metal. A estrada transformou-se em um cemitério fumegante, com cheiro de carne queimada. Os chassis retorcidos das máquinas pesadas enegrecem contra a argila calcinada. O inimigo ardeu, sem conseguir romper o escudo de aço. De repente, nesse silêncio frágil, uma pilha de metal retorcido ganha vida. Um panther gravemente ferido, envolto em chamas, move sua maciça torre com um rangido hidráulico prolongado em sua última convulsão. O atirador inimigo, já queimando vivo dentro do compartimento incandescente, aperta o gatilho. O disparo agonizante do canhão de 75 mm rasga o ar pela última vez. O projétil perfurante, com um guincho selvagem, perde-se no vazio, cortando as copas das árvores acima da emboscada soviética. Um segundo depois, dentro da máquina inimiga, a munição restante detona com um estrondo subterrâneo. Um feixe de faíscas, aço rasgado e fumaça preta sobe ao céu, colocando um ponto final no confronto. Dentro do gigante soviético, os homens paralisam, inspirando o ar envenenado pelo monóxido de carbono. O motor a diesel ronrona baixo em marcha lenta, como uma fera ofegante. Cessar fogo! A voz seca do comandante soa pelo interfone como o ranger de um prego no vidro. Examinar o setor. Vamos sair. As maciças tampas das escotilhas abrem-se com um pesado rangido, deixando entrar fluxos de ar fresco com cheiro de queimado. A tripulação deixa o interior incandescente. Os movimentos dos homens são assustadoramente lentos. Os músculos estão contraídos por cãibras dolorosas após horas lançando projéteis pesadíssimos.
Os tanqueiros, com dificuldade, passam pelas bordas da blindagem, saltando desajeitadamente sobre a terra deformada. As pernas cedem pelo cansaço que pesa como chumbo. Os rostos são máscaras de sangue coagulado, fuligem e óleo, contra as quais brilham apenas os globos oculares inflamados. 46 toneladas de aço suportaram a investida infernal. Os restos da camuflagem de galhos agora ardem sobre o metal quente. A tripulação age de forma mecânica. Em silêncio, arrancam da blindagem os pedaços de madeira fumegantes, batendo nas chamas com as luvas de lona, sem notar que queimam os dedos. O tanque precisa esfriar. O comandante caminha lentamente, arrastando as botas pela lama, contornando a máquina. Seu olhar desliza pelas cicatrizes pavorosas na peça frontal. O aço está coberto de moças profundas, brilhando sob o sol, causadas por dezenas de impactos diretos. Em um ponto, um projétil arrancou um enorme pedaço do metal superficial, deixando uma cratera irregular, mas não perfurou a barreira monolítica. A blindagem soviética suportou, com a obstinação de um bunker, cada golpe de morte. O comandante retira lentamente a luva enegrecida. Sua palma nua, coberta de bolhas e escoriações, pousa sobre o metal que esfria. Ele fecha a mão em um punho e bate de forma rítmica na blindagem, logo acima do posto do motorista. Esse batido abafado contra o aço é o som puro da salvação. "Motorista?" lança o comandante com voz rouca, sem desviar o olhar do metal mutilado. "Inteiro!" vem de baixo a tosse sufocada do homem, apoiado em uma pá. "Municiador?" "Na ordem", responde o combatente com as mãos em carne viva, encostando as costas molhadas na larga lagarta. "Atirador?" "Vivo. Só as mãos. Não seguram nada", responde o terceiro, limpando o rosto com estopa suja. A chamada regulamentar está concluída. Todos estão vivos. Em seus olhos não há euforia, nada de gritos ou abraços. A guerra é cruel demais para sentimentalismos. O preço desta vitória é medido em litros de suor frio, ligamentos rompidos e novos cabelos brancos. O silêncio continua a pressionar seus ombros, interrompido apenas pelo crepitar da técnica alemã e pelo estrondo distante da artilharia. Nesse ar envenenado, não há lugar para ilusões. A blindagem aguentou. Mas será que os homens aguentaram? E aqui começa o verdadeiro drama. Ele se desenrola não no epicentro do fogo, mas neste silêncio retumbante que suga os restos da sanidade. O comandante contorna as 46 toneladas de metal. A peça frontal do IS-2, com 120 milímetros de espessura, é uma visão terrível. O aço está coberto de crateras pavorosas dos impactos de 88 milímetros. Em um ponto, o impacto arrancou um pedaço da blindagem, expondo a estrutura metálica cristalina. Estilhaços inimigos fundiram-se ao aço soviético como farpas gigantescas. A lagarta direita, unida às pressas sob fogo, sustenta a estrutura por um fio. O tanque verte óleo preto pelos componentes danificados. O cheiro de diesel superaquecido e borracha queimada entranha-se nos poros da tripulação. Pela trilha destruída, uma viatura de manutenção aproxima-se. Um oficial técnico examina os danos críticos no anel da torre e no trem de rolamento, balançando a cabeça com desânimo. Pelas instruções, a unidade deveria ser baixada como perda total ou enviada para um longo reparo na retaguarda. A tripulação é oferecido entregar a técnica e receber uma máquina nova, recém-saída da linha de montagem. O comandante responde com uma recusa categórica. Não há pose ou teimosia militar. A recusa é ditada pela fisiologia da guerra. No cadinho da batalha, ocorreu uma difusão irreversível. O aço frio fundiu-se, em nível celular, com a carne humana. O tanque deixou de ser um mecanismo com número de inventário. Tornou-se um camarada vivo. A máquina, aceitando sobre si a energia cinética, repeliu os golpes destinados aos corações da tripulação. Trocar esse ferro queimado por tinta fresca significaria trair a si mesmos. A tripulação inicia o trabalho monótono.
O esforço físico torna-se a única salvação contra o colapso nervoso. O municiador espreme-se de volta para o compartimento com cheiro de pólvora azeda e começa a jogar para fora as maciças cápsulas deflagradas. Os cilindros de latão caem com um baque surdo na argila. Cada impacto ecoa como dor física no cérebro inflamado. O motorista esfrega o rosto furiosamente com estopa oleosa, tentando lavar a máscara de fuligem, sangue alheio e suor. A água do cantil arde nas escoriações. Eles tentam lavar a guerra de si mesmos, mas ela já corre por suas veias. Seus olhares vazios param no cemitério de blindados inimigos. As máquinas alemãs enegrecem contra a floresta, expelindo fumaça gordurosa. Mas não há alegria ou triunfo. O vazio é absoluto. A vitória não traz alívio espiritual. A alegria é um luxo perigoso para quem está na mira a cada segundo. A sobrevivência é apenas um curto adiamento estatístico. A verdadeira natureza do massacre é desprovida de sentido, exceto um. A guerra não conhece vencedores. Ela tolera apenas aqueles capazes de passar por cima dos cadáveres e carregar o canhão metodicamente mais uma vez. Os homens se agrupam em silêncio junto à lagarta arrebentada de seu salvador de 46 toneladas. São 3 sombras exaustas, curvadas contra o monólito blindado que resfria. Os dedos do comandante são tomados por um tremor forte e incontrolável. Por alguns segundos, ele tenta, sem sucesso, extrair um cigarro de um maço de papelão amassado. Esse tremor não é sinal de covardia, mas a fisiologia implacável do organismo. A descarga de um coquetel hormonal avassalador de adrenalina e tensão animal, reprimido artificialmente durante a emboscada. O riscar do fósforo de enxofre na caixa soa como um tiro de fuzil ensurdecedor no silêncio mortal que se instalou. O comandante dá uma tragada profunda e ávida da fumaça acre do tabaco barato, queimando os pulmões espasmados. O pessoal da manutenção ofereceu a troca, por blindagem nova, diz o comandante, com a voz abafada, como se viesse de debaixo da terra. Ele solta lentamente a fumaça cinzenta através dos dentes cerrados. Para quê? Range o artilheiro, sem levantar os olhos inflamados e vermelhos da fuligem corrosiva. Sua palma da mão, cortada e áspera, acaricia lentamente a face fundida da torre, coberta por uma espessa camada de fuligem, como quem acalma um cavalo exaurido até a morte, mas que salvou a vida do dono. Esta aqui nos segura. É o nosso osso. Não vamos entregar, decreta o motorista, colocando um ponto final pesado e definitivo. Ele cospe a saliva amarga e preta na terra calcinada pelas explosões constantes. Esse apego severo e absolutamente silencioso dos veteranos ao seu instrumento de trabalho não exige justificativas nobres. O naturalismo psicológico da linha de frente reside exatamente nisto. Um pedaço de aço urálico retorcido torna-se mais próximo e compreensível do que qualquer ser humano que tenha ficado na retaguarda distante e segura. A blindagem frontal protegeu seus corpos macios do impacto direto da morte de 88 milímetros. Suas mãos ensanguentadas consertaram os mecanismos despedaçados da máquina sob fogo cerrado de metralhadora. A simbiose entre carne viva e metal morto está completa. O tanque pesado absorveu sem queixas o medo viscoso, o suor azedo e o sangue derramado, devolvendo generosamente o único direito valioso, o direito de dar o próximo suspiro doloroso. Esse pacto silencioso está selado para sempre pelo cheiro de trotil queimado. A tripulação e a máquina tornaram-se um todo único e indivisível. Agora, esta unidade de combate monolítica tem pela frente uma estrada curta e difícil, rumo às suas próprias linhas, onde a rotina sem sentido do Estado-Maior inevitavelmente colidirá com a verdade insuportável das trincheiras. A verdade insuportável das trincheiras dos profissionais colide inevitável e duramente com o fronte de papel da retaguarda do exército. Ferido, coberto por sulcos profundos e rasgados de dezenas de impactos diretos, o tanque pesado soviético rasteja lentamente para dentro do setor do Estado-Maior da brigada. A floresta densa aqui é cortada por linhas retas de trincheiras frescas e casamatas fortificadas. Mas a retaguarda profunda neste matadouro é um conceito puramente ilusório. O inimigo mantém um bombardeio metódico e perturbador de morteiros sobre o quadrante. A cada 3 minutos, entre as árvores,
uma mina de fragmentação de 82 milímetros explode com um estalo seco e chicoteante. A terra úmida estremece pesadamente. Das fustas, caem continuamente folhas e pedaços de casca cortados pelo ferro fundido quente. Para a tripulação sobrevivente, não existe descanso. Começa a logística rotineira, exaustiva até o suor de sangue. Reabastecimento de combustível e reposição da munição gasta. O motorista e o artilheiro, com um arquejo forçado, rolam pesados barris de aço pela argila encharcada. 520 litros de diesel devem preencher urgentemente os tanques externos, perfurados por estilhaços e soldados às pressas. O cheiro acre e oleoso do combustível diesel mistura-se permanentemente ao aroma ácido do trotil queimado. O municiador, cujas palmas das mãos são uma ferida viva de calos arrancados, recebe metodicamente do caminhão que encostou os novos projéteis perfurantes. Cada lingote de aço de 25 quilos desaparece com um estrondo metálico no ventre escuro do compartimento de combate. Em seguida, cai em suas mãos o pesado estojo de latão com a carga de pólvora. Projétil, estojo, projétil. Nenhum dos três presta menor atenção ao assobio das minas alemãs que caem. O instinto de autopreservação foi cauterizado por horas de combate direto. O mecanismo de aço retorcido deve estar pronto novamente para a aniquilação eficaz. A 50 metros do motor diesel, V2 e esse, que ruge em marcha lenta, ocorre uma guerra completamente diferente. O comandante da tripulação está de pé em um abrigo espaçoso do Estado-Maior, diante de uma mesa feita de tábuas brutas. Sobre a mesa, um mapa topográfico limpo está estendido perfeitamente, repleto de setas táticas azuis e vermelhas bem desenhadas. Oficiais do Estado-Maior, em túnicas frescas que não cheiram a defunto, olham atentamente para o tanquista sujo de fuligem. Seu rosto transformou-se em uma máscara cinzenta e impenetrável. Os olhos afundaram profundamente nas órbitas inflamadas. O tecido grosso do uniforme está rígido pelo suor seco e pelo óleo de máquina entranhado. Quadrante limpo. O bloqueio pesado inimigo foi destruído. Missão cumprida. A voz do comandante soa plana e abafada, lembrando o ranger de duas grosas. É um relatório seco e sem emoção, sobre um trabalho físico pesado concluído. O chefe do Estado-Maior assente lentamente, conferindo as coordenadas com as linhas precisas do Diário de Operações de Combate. Em seus movimentos calculados, lê-se uma tentativa clara de dar ao momento presente uma solenidade oficial de gabinete. Sua blindagem foi a única que retornou do quadrante. O 2º e o 3º batalhões sofreram perdas fatais. Foram totalmente incinerados na linha de ataque, diz o oficial, sem tirar os olhos do papel. Pela resiliência demonstrada, o comando os indica, você e sua tripulação, para a condecoração máxima, a Ordem da Bandeira Vermelha. O oficial estende sobre a mesa uma pequena caixa cor de vinho. A condecoração brilha opacamente com o esmalte de rubi. Mas, no cérebro fustigado do comandante, esse pedaço de metal governamental não desperta absolutamente nada. Apenas um vazio ressonante e frio. A Ordem da Bandeira Vermelha não traz o menor consolo diante da constatação seca da morte em massa dos camaradas nos setores vizinhos. Diante dos olhos do tanquista, não está o esmalte vermelho, mas as carcaças pretas e fumegantes das máquinas soviéticas na estrada de terra da floresta. Motoristas queimados vivos, torres fundidas de várias toneladas arrancadas pela detonação. A guerra é uma linha de montagem ininterrupta de morte, onde qualquer condecoração é apenas a confirmação burocrática de um fato estatístico aleatório. Hoje, você não virou cinzas. Sirvo à União Soviética. Range o comandante, no puro automatismo. Ele pega a ordem com dedos rígidos e sujos. Um giro regulamentar curto. Ele sai pesadamente do abrigo exatamente sob o som uivante de uma mina alemã em queda. A explosão atinge os ouvidos a 20 metros da trincheira. Os estilhaços estalam maldosamente contra a blindagem do gigante que está sendo reabastecido. O comandante aproxima-se em silêncio de sua máquina ferida. O poderoso motor de 12 cilindros ruge ensurdecedoramente,
bombeando óleo quente e espesso pelas tubulações. A tripulação interrompe por um segundo o carregamento da pesada munição. 3 homens exaustos olham para baixo, sem expressão. Em seus olhos vazios, não há perguntas. O comandante, sem dizer uma única palavra, estende a ordem por cima do compartimento do motor que estronda. Ele coloca a condecoração máxima nas mãos ensanguentadas do municiador. O choque entre a solenidade pura do Estado-Maior e a realidade brutal das trincheiras termina aqui. Os profissionais veem o metal das ordens como uma parte inevitável, mas completamente insignificante, da dura vida de soldado. A condecoração não é capaz de parar um projétil de 88 milímetros em pleno voo e não esfriará o ar aquecido a 50 graus dentro da caixa de ferro. Carregar perfurantes, até o talo, dita o comandante com dureza através do ronco do motor. O municiador enfia a ordem com desleixo no bolso profundo das calças acolchoadas e oleosas. Ele se vira imediatamente para o caminhão, arrancando da caçamba mais uma morte de 25 quilos. O fronte de papel fica para trás. As pesadas escotilhas de aço fecham-se com um estrondo. O tanque estremece em todo o seu corpo, esmagando o parapeito com os elos das lagartas. A guerra infinita segue avançando para o oeste. A guerra infinita segue avançando para o oeste, enrolando impiedosamente nas largas lagartas de aço quilômetros de terra retorcida e calcinada por explosões. O fronte não conhece paradas, não tolera pausas nem misericórdia. Dias e noites fundem-se definitivamente em um fluxo de tempo único, turvo e impenetrável. Distinguir a manhã cinzenta da noite sangrenta torna-se fisicamente impossível devido à cortina densa e suspensa de fumaça de pólvora constante e poeira levantada pelas lagartas. A única medida precisa da realidade para a tripulação continua sendo o ronco monótono e ensurdecedor do poderoso motor diesel de 12 cilindros e a quantidade de lingotes perfurantes restantes no compartimento de munição. O tanque pesado IN-S-2 perde definitivamente o status de um mecanismo de série comum, saído de uma linha de montagem de fábrica. 46 toneladas de blindagem fundida, inteiramente cobertas por inúmeras cicatrizes profundas, moças frescas de ricochetes e uma fuligem preta, espessa e gordurosa, transformam-se em uma fortaleza nômade indescritível. Este gigante ferido, que sangra óleo de máquina, mas permanece letal, infunde um terror primordial e animal no inimigo em retirada, surgindo inevitavelmente da fumaça nos setores mais difíceis da ruptura. Mais uma linha fortificada da defesa alemã surge diretamente no curso, nos subúrbios de uma grande cidade ocidental. O combate direto ferve instantaneamente, sem longas preparações de Estado-Maior, reconhecimento ou cobertura de artilharia. O ranger ensurdecedor e agudo dos pesados elos de aço sobre os paralelepípedos antigos ecoa nos corredores estreitos de pedra das ruas. Balas traçantes chicoteiam em uma linha de fogo densa contra a blindagem frontal de 120 milímetros, ricocheteando para os lados com um tinido agudo que corta os ouvidos. O tanque pesado, em velocidade máxima e sem reduzir as rotações, invade a posição fortificada do inimigo. O casco maciço, com um som visceral e monstruoso, esmaga um canhão antitanque alemão camuflado nas ruínas. O estalo dos reparos de aço quebrando e o guincho do metal alheio sendo rasgado afogam-se no estrondo do próprio disparo. O cano longo do canhão D-25T cospe uma longa língua de fogo. O projétil de 122 milímetros aniquila o ninho de fogo oculto, transformando instantaneamente a espessa alvenaria de tijolos de um prédio de 3 andares em uma nuvem enorme de poeira vermelha sufocante e lascas de pedra afiadas. O verdadeiro heroísmo neste inferno industrial não é um lampejo brilhante de autossacrifício ou um belo juramento diante da tropa. O heroísmo aqui torna-se uma norma cotidiana e insuportavelmente exaustiva. É a execução metódica de um trabalho sujo no limite absoluto da exaustão física, quando cada movimento brusco ecoa com uma dor aguda e ardente nos músculos rompidos das costas. Todo o romantismo de cartaz da guerra foi definitiva
e irrevogavelmente incinerado pela realidade severa, deixando para trás apenas o reflexo nu e pulsante de destruição e um sentimento pesado e opressor de dever para com aqueles que já ficaram para sempre deitados em trincheiras sem nome. O ar no apertado compartimento de combate está densamente saturado com vapores tóxicos de combustível diesel, pólvora queimada e suor antigo. O comandante está com o rosto colado à fenda estreita do periscópio. Os olhos lacrimejam insuportavelmente devido à fumaça acre. As pálpebras tremem involuntariamente por exaustão nervosa. Referência: torre de água. Perfurante. Fogo. O comando seco e rachado corta o zumbido interno dos mecanismos em funcionamento. A morte de 25 quilos, em um movimento habitual e treinado, é enviada para a culatra incandescente. O recuo ensurdecedor do canhão. O estrondo do estojo quente caindo no piso estriado. 301, aqui Bétula. Suprima o flanco direito. A infantaria ficou presa sob as metralhadoras. Range subitamente o rádio com uma voz distante, distorcida pela estática, do comandante do batalhão. Entendido. Girar. Lança o comandante no laringofone que esfolou seu pescoço. Motorista, força a lagarta direita. Derruba a parede. O cansaço penetra profundamente nos ossos, paralisando lenta e inevitavelmente o sistema nervoso. Durante as raras e aleatórias pausas de um minuto na ofensiva, a tripulação cai sem forças diretamente sobre a blindagem quente e coberta de fuligem de seu tanque. O sono não é mais um descanso que restaura as forças. É um esquecimento curto e pesado, um mergulho instantâneo em um buraco negro viscoso, sob o acompanhamento incessante de pesadas explosões de artilharia nas ruas vizinhas. O municiador mergulha em uma sonolência pesada, agarrado com os dedos enegrecidos e esfolados à salvadora alça de aço da torre. Sua respiração é intermitente e acompanhada por uma tosse seca. O motorista dorme com os olhos inflamados abertos, deixando a cabeça cair pesadamente sobre as alavancas de aço das embreagens laterais. Seus corpos exaustos funcionam há muito tempo além de qualquer norma médica. Os estômagos contraem-se dolorosamente com espasmos de fome constante, mas ninguém pensa em comida. A sede castiga continuamente, a língua ressecada gruda no céu da boca, mas a água nos cantis de alumínio aqueceu há muito tempo e tem um gosto repugnante de óleo de máquina e ferrugem. A conexão com a natureza humana afina-se implacavelmente a cada novo quilômetro conquistado ao inimigo. As pessoas dentro da caixa de aço transformam-se em mecanismos precisos e infalíveis de transporte de projéteis do depósito para o cano da arma. O comandante não conta mais os dias da semana. Ele conta apenas os alvos blindados destruídos, o gasto de munição e o resto de combustível nos tanques perfurados. Um comando curto. O diesel ruge novamente com esforço, expelindo pelos tubos de escape uma nuvem espessa de fumaça cinzenta. A fortaleza nômade arranca pesadamente, com um estrondo metálico, derrubando mais uma parede de pedra. Os tijolos caem com um barulho ensurdecedor sobre o aço fundido. A guerra exige movimento contínuo para frente. Nenhuma parada para descanso. Nenhuma piedade de si mesmo ou do inimigo em retirada. As largas lagartas de aço continuam a moer impiedosamente a terra alheia, deixando para trás apenas os paralelepípedos esmagados e as carcaças retorcidas das máquinas inimigas. Esta marcha monótona e mecânica através da morte e das ruínas parece infinita, mas cada novo disparo preciso, cada estrondo da culatra de cunha, fechando aproxima inexoravelmente a tripulação exausta daquela linha final, onde o aço derretido finalmente solidificará, e os sobreviventes se encontrarão face a face com seu legado de inquebráveis. O aço derretido finalmente solidifica na última linha da grande e terrível campanha. Maio de 1945. A tripulação de aço abre caminho através de meses longos e infinitamente exaustivos de ofensiva contínua. A probabilidade de sobreviver a esta linha de montagem de moer carne tende ao zero matemático. A estatística sangrenta, seca e implacável dos relatórios do Estado-Maior concede à tripulação de um tanque pesado de ruptura
no máximo, algumas semanas de vida ativa em combate antes da incineração total ou da morte. Mas estes 4 homens severos, enegrecidos pela fuligem entranhada, preservaram milagrosamente sua formação original contra todas as leis da teoria das probabilidades, da resistência dos materiais e da balística. Seu triunfo histórico permanecerá para sempre como um símbolo de uma vontade humana absolutamente inabalável e extrema. Nas ruas martirizadas e cobertas de tijolos quebrados de uma cidade alheia, destruída até os alicerces, desenrola-se o ato final. À frente, o último e desesperado ninho de fogo do inimigo. Um canhão de 88 milímetros, camuflado nos porões profundos de um edifício sólido, mostra predatoriamente seu freio de boca por trás de um amontoado de blocos maciços de concreto armado. É o último suspiro rouco da máquina de guerra inimiga agonizante. E este suspiro deve ser interrompido agora mesmo. Dentro da torre mutilada, coberta por cicatrizes horrorosas de dezenas de impactos diretos, reina a habitual penumbra sufocante. A peça frontal fundida, com 120 milímetros de espessura, está pontilhada de crateras profundas, mas aguentou tudo. O ar está densamente saturado com a fuligem de pólvora de muitos meses, poeira de cal corrosiva e o cheiro de óleo de máquina fervendo. Alvo à frente, distância 200, com alto explosivo. A voz do comandante é absolutamente desprovida da menor solenidade. Soa seca, rangente, como areia sendo moída por lagartas pesadas. É apenas mais uma missão de fogo, a última de todas. Carregando explosivo, responde o municiador com voz abafada. Suas mãos, outrora fortes, densamente cobertas por velhas queimaduras e lubrificante de armas entranhado, agora tremem levemente devido à exaustão física crônica. Com um esforço sobre-humano, ele arranca do suporte o maciço projétil de 25 quilos. Cada movimento brusco ecoa com uma dor surda e lancinante na coluna. O lingote de aço entra na culatra incandescente com um pesado estrondo metálico. Em seguida, vai o pesado estojo de latão com a carga de pólvora. O clique curto e seco da maciça culatra de cunha fechando soa pela última vez neste matadouro sangrento. Pronto. O artilheiro, habitualmente e apenas por reflexo muscular, encosta o olho inflamado na ocular da mira telescópica. Seus dedos calosos, esfolados em carne viva, apertam até doer os volantes frios dos mecanismos de pontaria. A retícula preta da ótica pousa suave e inevitavelmente exatamente no centro escurecido da seteira inimiga. Fogo. O estrondo ensurdecedor do canhão de 122 mm de 25T sacode poderosamente as ruínas de pedra. 46 toneladas de aço urálico estremecem, como de costume, e pesadamente, devido ao monstruoso recuo cinético. Do maciço freio de boca, com um uivo lancinante, irrompe uma chama rugidora e ofuscante. O enorme e pesado projétil autoexplosivo rasga o ar empoeirado e atinge o alvo com uma força esmagadora. Uma explosão de potência colossal vira os blocos de concreto do avesso, enterrando instantaneamente a guarnição de artilharia inimiga sob toneladas de tijolos quebrados, ferragens retorcidas e poeira de cimento. O último disparo preciso da campanha foi feito. O poderoso motor diesel de 12 cilindros, V2S ruge com esforço nas rotações máximas, moendo com os largos elos das lagartas de aço os escombros das paredes que desabaram. A blindagem, coberta por marcas profundas, sulcos rasgados de ricochetes e camadas de tinta completamente arrancadas, para pesadamente na linha definitivamente conquistada. A máquina ergue-se implacável sobre o campo de batalha esfumaçado. O motorista puxa com força as alavancas rígidas das embreagens laterais, pisa na embreagem e desliga o motor. Pela primeira vez em meses infinitamente longos, instala-se um silêncio absoluto, fisicamente palpável, que pressiona os tímpanos. Não é um descanso curto e enganoso entre ataques de artilharia.
mas aquele silêncio final e mortal. Um silêncio profundo e pesado paira densamente dentro do apertado e gaseificado compartimento de combate. Neste vazio acústico ressonante, ouve-se claramente apenas a respiração pesada, sibilante e intermitente, de 4 homens no limite da exaustão. O metal incandescente do cano longo e do espesso casco blindado começa a esfriar lentamente no ar da primavera, emitindo sons agudos de estalos e crepitações. Esse estalo seco e rítmico da carepa de aço que esfria soa nos ouvidos surdos como um metrônomo implacável de sua própria sobrevivência. Os tanquistas não têm pressa em abrir as pesadas tampas de aço das escotilhas. Eles permanecem imóveis na penumbra, limpando mecanicamente com uma estopa oleosa e suja seus rostos enegrecidos e abatidos. Chega a eles a consciência lenta, de chumbo, que paralisa o sistema nervoso, de que eles realmente sobreviveram. Seus tórax sobem e descem ritmicamente, com um arquejo pesado. Não há lágrimas de alívio, não há gritos alegres de vitória, abraços fraternos ou sorrisos. A longa guerra cauterizou metodicamente deles todas as emoções supérfluas, deixando no fundo apenas a fisiologia nua e primordial, e uma dor surda, latejante e contínua em todas as articulações. O comandante olha em silêncio, sem piscar, para a cidade alheia destruída, estática na ótica da mira. Suas mãos, densamente cobertas por cicatrizes de velhas queimaduras e sangue fresco coagulado, jazem inertes sobre os joelhos, como se fossem de outra pessoa. O municiador está sentado sem forças diretamente no piso de ferro estriado, apoiando pesadamente as costas feridas no depósito de munição vazio, e olha para um ponto à sua frente com um olhar absolutamente vazio e vítreo. O artilheiro, lentamente e com enorme esforço, abre os dedos contraídos por cãibras e solta as manoplas metálicas escorregadias de pontaria, onde ficaram para sempre as marcas profundas de suas palmas. O motorista encosta sua cabeça grisalha e exausta diretamente no metal morno do painel de instrumentos. Este final calmo, orgulhoso e extremamente severo não precisa de palavras grandiosas. O respeito verdadeiro e profundo pela altíssima maestria profissional e pela inabalável resiliência física do tanquista libertador soviético nasce exatamente neste silêncio sujo, fedendo a diesel, suor e sangue. A máquina imensa e invencível, capaz de suportar friamente o impacto cinético direto de um lingote perfurante de 88 milímetros, seria apenas um pedaço morto de ferro frio sem esses homens. Suas mãos cortadas e endurecidas, suas costas rompidas e doloridas, seus pulmões queimados pelo monóxido de carbono e seu sangue frio gélido e calculado, fizeram 46 toneladas de metal trabalharem no limite absoluto das leis físicas conhecidas. Toda esta estrada longa, impiedosamente banhada em sangue e generosamente coberta de cinzas, provou uma verdade incontestável e fundamental. O desfecho do combate mais terrível, mais sangrento, não é decidido pelos números matemáticos secos dos calibres, nem pela espessura da blindagem fundida urálica, nem pela energia cinética dos projéteis perfurantes. O desfecho de qualquer guerra é decidido pelo homem. O homem severo, exausto até a morte, que cerra os dentes no momento em que o aço derrete, pega nas mãos ensanguentadas o projétil pesado e, em silêncio, sem uma única queixa, executa seu trabalho de homem mais difícil. O trabalho está concluído. A linha foi tomada para sempre.